Fala pessoal, o Bolsonaro se desesperou e parece que agora literalmente vai fugir do Brasil. Essa aqui é a realidade. É um domingo péssimo para ele, a gente vai falar mais sobre essa situação. O Bolsonaro agora pede ajuda internacional. Essa aqui é a realidade. E essa situação do Bolsonaro, ela literalmente me lembra aí um jogo de xadrez, que é literalmente uma movimentação estratégica aí meticulosamente de cada peça. É literalmente um jogo de extrema inteligência. E o Bolsonaro, já sabendo disso, pede aí uma ajuda internacional. Então, o Bolsonaro, de certo modo, está pensando aí em sair do Brasil. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação aí do Bolsonaro, que está de certo modo aí de malas prontas, mas só que de certo modo ele encontra alguém para se opor. Então nós vamos falar, né, se o Bolsonaro vai ter sucesso ou não, até porque de certo modo, né, o Bolsonaro ele precisa aí de uma autorização especial. E além disso, nesse vídeo você vai saber também, né, para onde o Bolsonaro vai. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, né, que acaba se complicando um pouco mais. O Bolsonaro, sabendo que, de certo modo, não está tendo todos os recursos aí necessários aqui no Brasil, dessa vez ele pediu aí uma ajuda internacional. Então, nós vamos falar mais sobre essa situação aí do Bolsonaro. Essa aqui é a realidade e seja bem-vindo, já aproveita, se possível, deixa um like aí. Então, gente, falando sobre a situação do Bolsonaro, que pretende sair do Brasil aí nos próximos dias, é uma situação um tanto mais que complicada e, de certo modo, me lembra aí, consequentemente, um jogo de xadrez, como eu já havia mencionado para você, que é um jogo de extrema inteligência, raciocínio lógico, tá? E é literalmente um jogo planejado. E o Bolsonaro parece, de certo modo, tá tentando literalmente movimentar as peças aí no mundo político. Dessa vez, ele busca uma ajuda internacional, de certo modo, para tentar sair aí do Brasil. No entanto, ou não obstante, o Bolsonaro dessa vez está aí, encontrou um oponente à altura, que é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, que está lutando aí, ou pelo menos está agindo para praticamente bloquear todos os movimentos do Bolsonaro. O Bolsonaro pensa agir de tal maneira, o STF vai lá e bloqueia. O Bolsonaro pretende fazer uma manifestação, o STF vai lá e bloqueia. Agora o Bolsonaro quer sair do Brasil, né, e tem que pedir autorização. É muito complicado, tá? E qual foi a primeira estratégia aí do ministro Alexandre de Moraes e do STF? Foi praticamente bloquear, né, ou pelo menos proibir aí o Bolsonaro de sair do Brasil, apreendendo o seu passaporte e restringindo aí qualquer movimentação. Então, é literalmente um jogo aí de xadrez, na política, é claro, tá? E praticamente, como todo mundo sabe, se não sabe, você vai saber agora, no jogo de xadrez, cada movimento é uma jogada estratégica e tem as suas consequências. E o resultado final depende muito da habilidade dos jogadores. É claro, né? Tem que antecipar cada jogada. No caso do Bolsonaro aí, a situação é um tanto mais que complicada, porque o Bolsonaro tem 11 pessoas aí, de certo modo, lutando contra... 11 não, né? 9 pessoas tentando, o STF, a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, tentando lutar aí contra o... Tentando não, lutando literalmente contra o Bolsonaro. Então a gente vai falar mais sobre essa situação. Já aproveite, já deixa um like, já me apresentei e vamos falar um pouco mais sobre essa situação do Bolsonaro, que é um tanto mais que complicada, que precisa, de certo modo, para poder sair do Brasil. Aí o Bolsonaro precisa da autorização do STF. O Bolsonaro recebeu aí um convite de um capitão aí também do exército de outro país, é claro, né? E agora ele vai pedir pedir uma permissão ao STF. Segundo a defesa do Bolsonaro, já solicitou aí ao ministro Alexandre de Moraes praticamente a devolução do passaporte, alegando praticamente que o Bolsonaro não apresentava nenhum tipo de risco de fuga, né? E é bem provável que eles mencionaram que o Bolsonaro foi à Argentina e voltou, embora não precise de passaporte, tá? Mas, de certo modo, a defesa solicitou aí a autorização, né, do STF para devolver aí o passaporte, solicitaram, pediram aí, só que foi praticamente negado, tá? Então a situação fica um tanto mais complicada. Agora o Bolsonaro tenta de novo. E para onde o Bolsonaro vai? Simples, tá? Para um local mais conhecido aí como Israel. Só que tá tendo um grande problema, tá?
pelo menos houve uma crise diplomática aí, essa que é a realidade. E agora um rapaz chamado Netanyahu faz um convite aí ao Bolsonaro, né, para poder ir a Israel. Segundo o próprio Bolsonaro, recebi agora há pouco uma carta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que por acaso é capitão do exército também, me convidando para visitar lá o seu país, para que eu vá naquela região de conflito. Enfim, tá? Aí o Bolsonaro tá falando que recebeu uma carta na sexta-feira e agora saiu aí no jornal O Globo, tá? Agora vamos saber se o Bolsonaro vai conseguir, de certo modo, essa autorização aí lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o Bolsonaro, de certo modo, ele precisa de uma autorização do STF para poder sair do Brasil. Essa aqui é a realidade. Enfim, vocês já sabem, de certo modo, do que o Bolsonaro está sendo acusado. O Bolsonaro está mudando aí de estratégia, essa aqui é a realidade, mudando aí no tabuleiro da política, fazendo algumas movimentações aí para ver se, de certo modo, ele tem algum êxito. Agora, a proposta é sair do Brasil. Como, né? Sair do Brasil e ir lá para um outro país lá e ficar talvez 7 dias. Mas será que realmente ele vai ficar 7 dias? Qual é a pessoa que, de certo modo, está sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, consequentemente aí o Ministério Público, enfim, está sendo acusado, tem vários problemas aí com a justiça. Tem mais um outro problema também, que de certo modo é a acusação lá do quesito das joias, pelo fato de supostamente ter ficado com quase 17 milhões daí para mais de reais, mais a acusação de cartão de vacina, né? Qual é a pessoa que de certo modo sendo acusada de tudo isso, saindo do Brasil, né? Ele vai voltar para poder responder os processos? Eu acredito muito que dificilmente o Bolsonaro vai conseguir qualquer benefício da justiça do STF, porque se de certo modo ele recebeu, conseguir aí esse aval para poder sair daqui do Brasil para um país aí que de certo modo até um tempo atrás ele estava utilizando a camisa, que foi na vez que ele fez a live aí, tá pedindo ajuda, né, internacional, enfim, acho muito difícil o Bolsonaro receber essa autorização do STF. E pelo contrário, diante disso, lembrando, isso aqui é a matéria do O Globo, tá? Lembrando, tá? Diante dessa situação aí, só complica mais a vida do Bolsonaro, porque, de certo modo, ele aí, como é que eu posso mencionar para vocês? Ele acaba pegando aí, atraindo todos os holofotes aí para ele, porque agora ele vai ficar literalmente sendo vigiado pela Polícia Federal para praticamente todos os passos que ele der aí, vai ficar com uma movimentação muito em cima dele, porque de certo modo ele literalmente avisa que vai fugir. Agora, de certo modo, vai aumentar a Polícia Federal no pé do Bolsonaro 24 horas. Pessoal, é o seguinte, falando aqui, de certo modo, né, dando aqui já, nesse caso aqui, já falando já a minha opinião sobre esse assunto, eu acredito que será muito difícil o Bolsonaro receber, de certo modo, um aval da justiça. Difícil mesmo, em virtude dos grandes problemas e, de certo modo, né, do comportamento social do Bolsonaro e em razão também, de certo modo, dos antecedentes dele. Se ele não tivesse nenhum outro grande problema, se fosse simplesmente só o quesito do cartão de vacina, talvez era bem provável. Mas diante dessas acusações aí de supostamente golpe de Estado e de certo modo estar à frente, de estar literalmente à frente lá do golpe de Estado, de ser o beneficiário maior, né, e diante das provas que já foram coletadas, General Braga Neto, General Heleno, dentre tantos outros caras que estão comprometidos, né, delação do Cid, diante de todas essas situações aí, eu acho que é muito difícil o Bolsonaro conseguir aí, de certo modo, um auxílio ou uma permissão da justiça. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou o Cláudio Pereira, já aproveita e já deixa um like aí e comenta. Você acha que o STF... Eu tenho a minha visão aqui, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Ela é muito importante. Você acha que o STF vai, de certo modo, autorizar o Bolsonaro aí a sair do Brasil, né? Ou você acha que deve autorizar? Comenta aí, ou não deve, né? Deve autorizar o Bolsonaro a sair? Não, não deve. Por isso. É importante a sua participação aí, beleza? Tô chamando você para comentar aí a sua opinião, ela é muito relevante, beleza? É isso, a gente fala na próxima oportunidade. Valeu!